Salve, salve, rapaziada! Começando mais um No Bico da Águia. É um prazer muito grande estar recebendo você aqui mais uma vez nesse podcast que está começando sempre com o pé direito essa temporada, grandes convidados. E hoje não poderia ser diferente. Porque esse rapaz aqui eu já conheço ele há muitos anos, sei assim, da sua qualidade profissional, mas principalmente da sua forma realmente de fazer as coisas acontecerem, de transformar as coisas, né? De mudar as coisas, tirar as coisas do lugar e transformar para um lugar melhor. Ele é o meu querido amigo PC Almeida Júnior, jornalista, publicitário e também agora trabalhando com marketing político, um cara que tem muita história para contar. PC, é um prazer estar te recebendo aqui no Bico da Águia. Eu sei que você é um dos pioneiros aí nessa parte aí de podcast, então você está em casa, né, velho? Ô André, a gente fazia o podcast quando nem sabia que aquilo era podcast. Né? Que era, é verdade. Mas enfim, para mim é um prazer estar aqui com você, estar falando aqui com a sua audiência. Esse é um formato que eu, como consumidor, né, como ouvinte, gosto muito, e tá do seu lado, bater esse papo com um amigo, bacana, né, com um ídolo, porque eu sou seu fã. Opa, que isso, cara, obrigado. Tamo aí. Bacana. E o Bico da Águia exatamente tem essa conotação, PC, de contar as histórias, né, das pessoas, porque muitas vezes a gente encontra, vê as pessoas aí pelo dia a dia, mas a gente não conhece as histórias. Você aqui já acompanharam a história do Alisson Almeida, o grande guitarrista, falamos também com a Fabiola Versiani, com o grande Haroldo Pereira, então todo mundo com uma história muito bacana para contar, e eu sei que a sua história é muito interessante. Mas antes da gente começar a falar da sua história, é muito importante a gente tá falando dos nossos patrocinadores, que Sim. é quem apoia, né, PC, a Sim. realização do nosso podcast. E para começar, nós falamos do aplicativo Busca Aqui, que é um projeto super interessante aqui do estúdio, que é um aplicativo onde você pode encontrar tudo o que você precisa dentro de Montes Claros, com muito mais confiança, com muito mais credibilidade. Então, desde de um fast food, de uma pizza, de alguma coisa, ou até se você quiser comprar um carro, um apartamento, qualquer coisa, entra no aplicativo Busca Aqui, que você vai direto no ponto, vai direto ao foco. É muito interessante, é só baixar, entrar no Play Store e baixar o aplicativo Busca Aqui. E também gostaria de falar da Personal Jingle, comunicação através da música. Essa é massa. Não tem coisa melhor do que você comunicar, se não for por música, né? Porque a música, ela entra pelos ouvidos, ela te conquista. E a Personal Jingle está aqui no mercado de Montes Claros, já produzindo muitas coisas interessantes. Vem uma novidade muito bacana aí para a Prefeitura de Pirapora, feita pela Personal Jingle, inclusive um serviço colocado pelo próprio PC, que atende a Prefeitura de Pirapora. Então a Personal Jingle é uma empresa que está crescendo, e você aí quer fazer um jingle para sua empresa, procure a Personal Jingle, entre no site www.personaljingle.com.br e também pelo Instagram. Procure a Luísa Clara lá, que ela vai te atender e com certeza fazer um jingle muito bacana. Mas PC Almeida, eu te olhando aqui, cara, eu enxergo também o seu pai, bicho, porque eu acho que o seu pai foi uma grande influência para você, né? Porque o seu pai é o reitor Paulo César, de uma grande tradição aqui em Montes Claros, no jornalismo, na academia e tudo. Então eu acho que você, de certa forma, herdou essa referência que o seu pai até hoje tem. Mas conta para os nossos telespectadores, da galera que está acompanhando pelo YouTube, de onde veio o PC Almeida? Você é Montes Clarense mesmo, roedor de Piquinato, ou você veio de outras regiões? Conta um pouquinho da sua história aí. Aqui é o seguinte, eu sou de Montes Claros, filho de 2 Montes Clarenses. Meu pai é Montes Clarense por acidente, porque ele nasceu aqui só. Meu avô era funcionário do Banco do Brasil. Ficava viajando. E veio morar em Montes Claros. Sim. Quando ele veio morar em Montes Claros, ele já tinha a filha mais velha. Meu pai nasceu logo no ano que ele chegou. E depois todos os outros filhos, que são os irmãos do meu pai. Bacana. Só que enquanto papai tinha 14 anos, meu avô volta para Sete Lagoas, né? Ele é de Belo Horizonte, volta para Sete Lagoas, lá pertinho, para se aposentar. O papai ficou aqui, né? Gostou do Piqui? Gostou aqui. Essa história dos motivos que ele ficou aqui, até um dia para você trazê-lo aqui com a história interessante. Eu quero trazer sim, porque, poxa, o Paulo César é um grande papo. É uma história interessante. Então ele ficou aqui, construiu família, conheceu minha mãe, sim, né?
Minha mãe é de Montes Claros, é de uma família grande daqui de Montes Claros, família Fernandes, Veloso, Sim. Soto. E aí nós somos daqui. Então sou Montes Clarense, nascido e criado, né? Já desde É algum interessante você estar tempinho. falando essa questão de Montes Claros, cara, porque Montes Claros é uma cidade que ela cresceu na junção dessas famílias. Então, Sim. acaba que todo mundo acaba sendo parente de Todo todo mundo mundo. é Você está primo de falando alguma Veloso. forma. A minha esposa tem Veloso, minha Isso aí. filha Ferreira e Novaes, aí vai juntando. E aí, assim, é aquela coisa da comunidade crescendo. Aí minha mãe conversa até hoje, fulano e tal, você fala de meu, ela é seu primo. Aí quando você vai ver, é primo de sexto, sétimo grau. Vários graus na frente, né, Mas cara? é primo. Então você cresceu aqui, essa referência catrumana, e claro, vendo o seu pai se destacando, logicamente, na sua carreira como jornalista, né? Ele que foi um dos pioneiros aqui, tanto nos jornais gráficos, mas também na parte eletrônica também. Papai é um cara que o seguinte, ele deixa pra gente um imenso legado de relacionamento, de influência, de tudo, né? Mas ele foi pai muito novo e tá na média aí do trabalhador brasileiro. Sempre Sim. muito ralador, sempre muito lutador, não Sempre. teve herança material Teve que nenhuma. fazer, né, acontecer, Teve né? que fazer as coisas acontecerem. Né? E até hoje também, o patrimônio que ele desenvolveu foi intelectual, foi um patrimônio cultural. E aí, como é que começa essas coisas todas, André? Eu tenho uma irmã mais velha e tenho um irmão mais novo. Sim. E quando meu irmão mais novo nasceu, meu pai tinha 27 anos. Que inclusive é meu xará e meu grande amigo, que é o Isso aí, Andrezão. André. Mandar um grande abraço pra ele, que é outro cara que eu quero trazer aqui uma Com hora. certeza vai nos ouvir aqui, né? Com certeza. 27 anos, papai tinha todos os filhos. Olha só. E aí, cara. nesse negócio, quando o André nasceu, e a minha irmã mais velha mulher, Sim. minha mãe pegou e falou, olha, o Paulo Júnior, que sou eu, né? O P, eles me chamam assim, vai andar com você. Aí, ó. E nesse andar com ele, pra onde que eu ia? Jogo do Ateneu, no campo João Rebelo, porque ele era repórter de campo da Rádio Sociedade. sim. Então eu aprendi a sofrer com futebol desde cedo, porque torcer pro Ateneu não era fácil, não. Pois é, mas a paixão pelo atleta também veio dessa época aí, né? Dessa época. Veio com ele. O Ateneu preto e branco, o Atlético e tal, e o Ateneu era... Vou lembrar de uma, André, que o Ateneu, a gente era pra subir pra primeira divisão. Eu acho um absurdo esses times. Acompanhamos todos os jogos. O Ateneu ganhou de 4-0 aqui de um time que chamava Minas. E podia perder de 5 lá na cidade. Não me diga que ele perdeu de 5. Perdeu de 5. Aí o sofrimento. Ateneu. O Ateneu tem muito a ver com o Atlético. É aquela coisa. E aí, papai, ou era campo, ou era banca de jornal. Sim. Café Galo, aquela coisa que ele ia ver Essa tradição de os mostrar, amigos, né? justamente. E aí, nisso, eu ficava sempre com o resto do jornal que ele lia, porque ele sempre leu todos os jornais. Então ele pegava ali a parte de política, o caderno, e passava o de esporte pra mim. Aí depois ele pegava o de esporte e me passava o de achava isso política. maravilhoso. Acho ainda, porque ainda existem os jornais, mas isso era fantástico, cara. Então nessa aí eu aprendi a ler de 4 para 5 anos. Já desenvolveu ali. né? Andei sempre muito com ele. Foi né? muito importante, né? Aí nessa, então, a influência realmente... Naturalmente, então, você foi para essa parte de comunicação por Sim, essa influência, né, Paulo César? Assim, naturalmente. de estar já. E aí, eu estava vendo aqui na sua história, você, por coincidência, surge o curso de jornalismo aqui em Montes Claros, né? Sim. E aí você já vai partir para esse direcionamento, né, profissional do jornalismo. Engraçado. Quando eu comecei no jornalismo, o curso não existia ainda. Ah, é? Que eu comecei com 15 para 16 anos. Inclusive, tem uma história curiosa. Eu passei no vestibular de jornalismo, no primeiro que teve, até em primeiro lugar. Olha só. Foi um negócio, não que eu estudasse A muito, gente tem não. que contar esses feitos, Tem né, que cara? contar, Não né? tem Se jeito, eu não contar, ninguém lógico, conta pra mim. Ninguém vai saber, né? Mas aí o que acontece? Só que naquela época, eu tinha uma ideia, e isso era muito latente, que era o seguinte, o jornalista não precisa de fazer jornalismo. Então eu fui cursar primeiro economia e fiz um ano. Fui cursar depois produção editorial em Belo Horizonte e fiz um período, 6 meses. Voltei e fui cursar ciências contábeis, que... Você foi experimentando, né? mas sempre trabalhando com jornalismo. Aham. Até que eu resolvi, falei, o curso para eu terminar,
eu vou terminar o que eu gosto mesmo, não tem jeito, vai ser o jornalismo e pronto. Então acabei fazendo, já era a minha profissão e depois de um tempo migrei mais para publicidade, que é onde eu estou hoje. Pela própria sua experiência também na área de estar trabalhando em cima Sim, disso, na dinâmica. Né? Agora, é interessante que grandes jornalistas, né, que hoje fazem a diferença aqui no cenário de Montes Claros, inclusive o próprio meu amigo Cássio Xavier, entre tantos outros, todos são dessa época. Sim. Essas primeiras turmas da FUNORTE, né, que é o curso de jornalismo aqui, cara, trouxeram realmente pessoas muito capacitadas, interessantes, que até hoje fazem diferença, né? É porque era muito difícil você sair de Montes Claros para fazer jornalismo. Nós estamos falando disso aí, André, no meu caso específico, de 97, 98. A gente está falando de um período anterior à transformação da educação superior no Brasil. É verdade. Entendeu? Então, você mesmo foi estudar publicidade em Belo Horizonte, teve que sair e tal. As pessoas, você tinha aquela situação de cidades universitárias, hoje você tem isso menos porque os cursos estão em todos os lugares. Eu tenho até uma história interessante, acessíveis. Essa de Belo Horizonte, porque você está falando que passou em primeiro lugar, e eu também passei em primeiro lugar, mas de certa forma... Só que nesse que eu passei, eu não fiz. Não, pois é, mas o meu foi meio fake news, porque é o seguinte, naquela época, né, de vestibular, saía era no jornal a lista dos aprovados. E aí eu fiz o meu vestibular para publicidade na gloriosa FAF-BH, que depois se tornou Uni-BH. Eu, inclusive, fiz a transição da Antônio Carlos, saí da FAF de um lado e fui para a Uni do outro. E foi onde eu estudei, lá produção editorial. Exatamente. E aí os caras colocaram em ordem alfabética, né, velho? Os aprovados. Aí saiu o meu primeiro nome, André. Aí já ligo logo pro meu pai e falo que, pai, passei no vestibular em primeiro lugar. Olha o jornal. O cara olha o jornal, vem André lá, pá, meu filho em primeiro lugar. Nem sei minha colocação qual foi. Bacana. Mas nesse fake news aí foi isso, né, cara? Mas aí, PC, então você acaba tendo uma experiência muito grande aqui em Montes Claros, né, cara? Sim. Quais são os veículos que você já passou aqui? O que você pode falar desses momentos, dessas suas experiências aqui nos veículos de Montes Claros? Eu sei que você transitou por rádio, por jornal, por televisão. Que história interessante você tem para contar dessa época? Comecei na antiga TV Gerais, ali na Justino Câmara, que era uma televisão na época que tinha 3 equipes de reportagem. Era bacana, cara. 2 carros na rua simultaneamente ao mesmo tempo. Ou seja, era a época da televisão, justamente, né? Equipe com 3 pessoas. Veículos de comunicação. Era um período assim em que o saudoso Paulinho Ribeiro era o proprietário da televisão. E Paulinho era, nesse período, ele foi proprietário da TV e, ao mesmo tempo, presidente da TV Minas. Eu lembro dele muito em Belo Horizonte, fez um trabalho fantástico. E depois da Rede Minas, ele foi presidente da Fundação Roquete Pinto, que coordenava as TVs educativas pelo Brasil inteiro, que era o caso da TV Gerais. Então, a TV Gerais, nesse período, ela tinha uma audiência muito grande. Uma programação e chegava e tal. Eu lembro que entre os nossos feitos lá, eu assim, uns, 40 quilos mais magro, na eleição de 1996, fui, para não falar que fui o primeiro, porque a primeira foi a hoje médica Neiva Mesquita, que hoje é médica, era repórter na época. Eu fui o segundo repórter de Montes Claros inteira. A TV Gerais fez reportagens ao vivo, entradas ao vivo, antes da própria atual InterTV. Olha só. Reportagem externa, na rua, né? Não no estúdio, porque o estúdio sempre ao vivo. Agora, na rua, a gente fez essa transmissão via cabo. Olha só. Na eleição de 96, direto. Mostrando ali tudo estava acontecendo. Do ginásio do Sesc, que eram as apurações das eleições. A TV Gerais acompanhou isso ao vivo. Essa apuração manual de cédula de papel, que tem muita gente querendo que voltar essa história, né? Que não parece, pode. Não, parece até brincadeira, mas tem uma galera querendo voltar e nessa época a gente via a fragilidade como é que era, né? O pessoal para ganhar no grito, para tipo assim, pegar voto em branco, preencher o nome de candidato. Né? Era muito mais fácil fraudar. Porque o homem, ele, infelizmente, ele é muito mais vulnerável do que a máquina. Com certeza. E assim, não tem jeito. Não tem jeito. Quem acompanhou essa época sabe que tipo assim, que se o voto eletrônico não começa,
a gente teria hoje um país só de coronéis, de pessoas ricas na política, Acredito que sim, de também. pouquíssimos representantes populares. Mas, enfim. Aí, da TV Gerais, eu passei pro rádio. Eu fui, na época, para a Rádio Transamérica e Rádio Educadora. Bacana. Então, eu era redator do pessoal da Transamérica, dos meninos, dos locutores, Jean, Serginho, que já era a turma da minha época, Rosalvo Bastos, que era meu melhor amigo e que, infelizmente, foi assassinado. Olha só, Né? cara. Num caso assim lamentável. Era naquele tempo o melhor amigo que eu tinha na imprensa. Da Transamérica, eu fui fundar, vamos dizer assim, refundar a Rádio Itatiaia, que era uma rádio de estilo mais elitista, como Sim. se fosse hoje a Rádio Unimontes. Era no início, eu adorava essa programação da E Rádio para se Itatiaia. transformar numa rádio popular que foi a 100,3. Aí o saudoso Hervé Siuf, né, que Grande nos Hervé, deixou que recentemente nos deixou, mas esse uma grande ano, figura. ofereceu na época para o menino de 18 anos, eu feliz, ele falou, quanto você ganha na Transamérica? Bacana, velho. Eu falei, Hervé, eu ganho um salário comercial. Aí ele falou, vem ganhar 4 aqui Olha na Itatiaia. só, Eu falei, cara. a partir de Com que 18 anos, PC. dia? 18 anos. Show de bola. Cara, como é importante, e eu falo isso até para os meus filhos e para os jovens, para os meus alunos, a gente receber oportunidades, né, cara? Sim. Ter alguém que nos abra as portas, que nos possibilite desenvolver o caminho, que a gente sabe que é tão difícil hoje. Então, por exemplo, você tem essa lembrança carinhosa do Hervé, Tem demais. desse momento que abriu as portas para você começar a sua carreira. Gratidão é praticamente, uma né? coisa que mobiliza a minha vida, viu, André? Verdade. E as coisas boas que são feitas pra gente, você não pode esquecer não, cara. Não porque, pode, não pode. Então eu lembro que Hervé e o pai dele, o Elias, que viraram grandes meus amigos ao longo da vida, Pessoas foram pessoas maravilhosas. muito importantes para minha afirmação profissional. Porque eu estava naquele momento ali, um menino de 18 anos, bem empregado, escrevia os comentários de Elias para o 2 Pontos, Você lembra disso? que cara? era do Nossa, MGTV. ponto positivo e ponto negativo. Eu adorava isso, cara. Muitos daqueles textos ali foram escritos por mim com 18, 19 Legal, anos. cara. E era O uma Elias me crítica brifava, mesmo. Era. falava o que ele queria falar e eu transformava aquilo para o tempo que ele precisava de falar na TV. A Rádio Itatiaia, nesse tempo, funcionava junto, porque os dois veículos eram deles, eram da família Siuf, junto com a TV Grande Minas, na época, lá no Alto dos Morrinhos. Sim, Então foi um período de convivência muito boa. bacana. Depois passei pelos jornais, pelo Jornal do Norte e Jornal de Notícias, que foi onde eu desenvolvi a capacidade de escrever textão, que hoje eu estou fazendo até hoje aí Escrita, né? Não, eu tenho lido os seus textos no Facebook, nas redes sociais, nas e redes sociais. realmente movimenta bastante. E aí migrei para as assessorias de comunicação e das assessorias para publicidade foi um passo meio que natural, assim. E acaba tudo uma coisa se aproximando, Sim. né? Ficando junto. Justamente. E tudo. E Montes Claros, ela é uma cidade, cara, que assim, eu não sei se você concorda com isso, quer dizer, pela distância dos grandes centros e até pela dificuldade, né, num tempo passado, de você ter um acesso mais próximo. Hoje não, hoje é tudo interligado. Mas essa distância nos tornou fortes em todos os sentidos. No sentido cultural, no sentido profissional, no sentido da própria imprensa. Então, assim, aqui nós temos pessoas que foram destaques no Brasil inteiro. Ontem mesmo eu estava vendo umas fotos antigas na faculdade e vendo a foto do Eduardo Lima, que foi um jornalista aqui de Montes Claros que se destacou no Brasil inteiro como radialista e tudo. Então, igual a ele, várias outras Porque pessoas. Montes Claros né? não é uma cidade muito grande, mas a gente está a 450 quilômetros de Belo Horizonte, a 600 de Brasília, Salvador, de estamos a uns 1.000 quilômetros de Salvador. Então nós estamos distantes de grandes centros. E nós tivemos que desenvolver a nossa cultura, a nossa identidade a partir daqui mesmo. Verdade. Uma cidade feita por gente que veio de fora, por muitas pessoas que vieram de várias paragens para cá, né? Porque aqui é uma passagem, né? Justamente. Aqui é um caminho de que se E aí cruzam, virou né? Montes Claros. Então, Montes Claros é uma coisa especial, ela é diferente. É diferente. A gente não sabe se é Minas Gerais, se é Bahia, se é Sudeste, se é Nordeste. Nós estamos nesse entroncamento. Mas, ao mesmo tempo, com todas essas influências, né, que a cidade e o seu povo recebe, ela tem algo que é único dela, que é exatamente o resultado dessas influências, né? A fusão virou Montes Claros e, assim, difícil, talvez, sei lá, qual outra cidade do interior do Brasil
te confesso que eu nunca pesquisei isso, mas que tenha 2 membros da Academia Montes Clarense de Letras. Difícil você ter, por exemplo, 2 cidades do interior que tenham produzido sucessos na música, como foi Beto Guedes ali nos anos 80, como está sendo Marina Sena agora, né? Que é Taiobeiras, mas com todo respeito a Taiobeiras. Né? A gente, na verdade, nós ainda vamos falar, ainda vamos falar de música, de futebol, porque eu pensei, entende tudo aqui. Ela se criou aqui como cantora. Claro, né? Claro, e é um grande orgulho pra gente, eu acho muito bacana todas essas questões, mas eu penso, cara, e até pelo ser músico também, eu se acompanho meu trabalho já há muitos anos, é que a gente podia muito mais, cara, sabe? Muita gente ainda podia, e pode, né, na verdade, tá despontando, porque nós temos aí muitos talentos, aí não só na música, mas em todas as áreas. PC, o bico da águia voa, e nós temos blocos comerciais, a coisa não é igual um podcast que vai direto assim, não. Sim. A gente tem aquela pausinha assim, exatamente para os nossos reclames aí na Vim TV, né, que tá divulgando o nosso podcast, que você também pode acompanhar pelo YouTube, mas nesse finalzinho de primeiro bloco, que tem muita coisa ainda para acontecer, daqui a pouco tem polêmica, viu, porque o PC é meio polêmica, e as opiniões dele aí, tem gente que fica meio irritado, mas a gente vai falar de tudo aqui, no Bico da Águia não tem censura. Mas eu quero falar para você da Personal Jingle, produção por música publicitária. Montes Claros, PC, é uma cidade que todos sabem o número de uma drogaria, que é a Drogaria Minas Brasil, 3221-2011, por causa de um jingle. Você imagina uma população de 500 mil habitantes ter um jingle, um telefone decorado por causa de um jingle. Então você vê a força que é um jingle. E você que tem uma empresa que quer participar dessa força de comunicação, procure a Personal Jingle, que você vai produzir com certeza uma comunicação efetiva para a sua empresa, que vai dar resultado. E claro, o nosso aplicativo, o Busca Aqui. Eu tô inclusive falando aqui para você em cena, e tô vendo ali o John Lennon refletindo ali na câmera, cara, e tá um barato, porque eu tô vendo o John Lennon balançando a cabeça ali pra mim, no caso ele aqui na minha própria barriga, e ele tá tipo concordando com tudo que eu tô falando. Mas fora essa piração, o glorioso Busca Aqui é realmente um aplicativo que te coloca dentro da cidade de Montes Claros na palma da mão. Show sabe? demais. Assim, você consegue o melhor em serviços, o melhor em produto, com facilidade, com agilidade, através dessa tecnologia que hoje facilita a vida de todo mundo. Então não perca tempo, baixe o aplicativo Busca Aqui e fique tranquilo. Chegue onde você quiser chegar com o aplicativo Busca Aqui. Nós vamos para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o PC Almeida. Valeu? Tamo junto. Procurando o que fazer, comprar, comer, beber ou onde se hospedar em Montes Claros? Quem procura, Busca Aqui. O Busca Aqui é um guia eletrônico da cidade de Montes Claros que aproxima prestadores de serviços e estabelecimentos aos seus potenciais clientes. Somos também um canal privilegiado de informações sobre nossa cidade e região, servindo a quem busca por entretenimento, eventos, atrações e destinos turísticos. Diga adeus aos panfletos, folders e cartões de visita que você quase não encontra quando procura. Já são milhares de empresas e profissionais cadastrados de forma gratuita. Quem procura, busca aqui.net. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, Busca Aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook,
YouTube ou qualquer outra mídia digital, você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. É isso aí, galera. Estamos de volta com o podcast No Bico da Águia. Esse projeto que só está começando. Até agora fizemos aí umas 4 entrevistas, mas é um projeto que está começando muito sólido, porque aqui a gente conta histórias realmente que fazem a diferença. Como a história do nosso convidado de hoje, o PC Almeida, mais conhecido como PCzinho. Ele já foi até maisinho, agora ele está mais pazão. Mas diz ele que vai... voltar, porque ele é atleta. Eu me lembro do PC correndo grupos de corrida, de atletismo. Então, até, na época até me incentivou, me entusiasmou, mas eu não tive tanta coragem para entrar nesse grupo, mas até preciso. Mas PC, você, claro, com essa experiência toda, com essa convivência toda, e eu acho que para o jovem isso é fundamental quando você consegue estar próximo de pessoas mais experientes, de pessoas que têm história, que têm uma reputação, porque de forma, até mesmo como a galera fala, por osmose, você vai pegando as influências e tudo que aquela galera está passando. Mas depois que você entrou na publicidade, você se especializou nessa questão do marketing político. Conta pra gente um pouco como começou essa história sua no marketing político, porque não é uma coisa fácil de você trabalhar. Até porque a política hoje em dia no Brasil, ela está assim, muito descredibilizada pelas pessoas por tudo que aconteceu na política, pelas corrupções e pelas tudo que envolve não só o Brasil de agora, mas o Brasil de sempre, que sempre estava envolvido. Na verdade, André, eu entrei para a publicidade para fazer marketing político. Entendeu? Já começou, né? Que era algo que, enquanto assessor, então, assim, eu fui... participei de assessorias de deputados, fui secretário municipal de comunicação no município de Gromogol, fui secretário adjunto aqui em Montes Claros, fui diretor de comunicação em Montes Claros, e nisso relacionando com muitos profissionais da publicidade, do mercado, vendo a coisa acontecer. E o feitio da campanha do marketing eleitoral e depois do marketing governamental, que é aquele que é feito quando o mandato está acontecendo, aquilo me encantou. E aquilo era algo que eu gostava de fazer, sabia fazer e pouquíssima gente aqui fazia. Então você tinha duas coisas. Uma oportunidade de mercado, né? Claro. A necessidade de correr, porque com 23 anos também eu estava casado Então você puxou seu pai, né? Puxei. Até nisso. Precisando virar e fazer as coisas acontecerem. Eu falei, não, eu preciso de... né, multiplicar alguma situação aqui para poder dar uma vida legal para esposa, filhos, né? Para gente. Então, fui para... eu tô na minha terceira agência de marketing político, sendo que essa é a primeira sozinho. Outras foram Eu me lembro que você tinha a Golden, era uma Isso, Golden, a Golden, que era com aquele menino... com o André. André, que foi meu aluno Isso. também. Aí depois, antes da Golden, foi o One Publicidade. O One Publicidade, me lembro também. E assim, elas faziam algumas campanhas, a One tinha uma pegada mais privada, mas a gente trabalhava também no público, né? E aí, depois eu montei a Network para mim, para poder fazer do meu jeito uma agência para trabalhar. Dentro do seu critério ali, Isso. né? Aí, como a coisa foi crescendo, surgiu uma demanda e eu comecei a ser muito acionado para fazer publicidade privada. Aí, da Network, Marketing Político e Pesquisas Eleitorais, nasceu a PC Publicidade e Marketing. É uma outra empresa que vai mais filha pro privado, dela, entendeu? que chama PC porque aqui em Montes Claros não adiantava eu pôr nome, porque a pessoa falava, você faz sua publicidade com quem? Com PC. PC. Eu quero falar na PC, Ficou do marcado, PC, né? aí ficou marcado. E é o PC C com E circunflexo, né? Criou uma marquinha para ficar mais criativo, né? Para não bacana. ficar aquele PC de PC Farias, mas ficou interessante. Então, André, é algo que eu estou fazendo há muito tempo, há muitos anos, né? Graças a Deus, com algumas campanhas muito legais. Quem você já fez aí? Você já fez campanhas municipais? Você já fez campanhas para deputados? Quem foi que você conseguiu eleger aí?
Claro que quem é eleito... É o cara, né? É o cara. Senão ele vai ficar com ciúme. Justamente, é o candidato. Mas o trabalho do marketing é fundamental. Sem o trabalho do marketing não se consegue chegar. Assim, aqui para a região mais conhecido, que a gente trabalha também na Bahia e hoje no estado de Tocantins, então aquela campanha do deputado delegado Marcelo Freitas em 2018. Marcelo Freitas. Nós Sucesso. fizemos... Primeira campanha dele, né? A primeira campanha dele. Onde nós participamos ali de tudo, da escolha do partido, da definição do nome que ele usaria, se teria o delegado, se não teria o delegado, como é que seria a abordagem, enfim, né? Mas era um candidato muito bom, num momento muito bom e que conseguiu ter uma evolução muito legal. Fizemos agora recente o prefeito de Pirapora, Alex César, eleito depois de um amplo domínio de 16 anos de um mesmo grupo político, né? Uma eleição assim, muito gostosa de fazer. Fizemos o prefeito de Cocos, na Bahia, o doutor Marcelo. Olha só. Que na primeira eleição ele ganhou com uma diferença de 15 votos. Na eleição com a gente ele ganhou com uma diferença Você sabe quem é lá de Cocos, né? Não. Newton Cardoso. Nasceu lá em Cocos, na Bahia. Newton Cardoso. Newton Cardoso foi governador de Minas Gerais. Hoje ele está afastado, né? Mas não sei. 2.500 votos de frente. Olha só. Pulou de 15 para 2.500. Tivemos uma eleição muito legal em Santa Maria da Vitória, um município na Bahia. Bahia em que, também. O candidato começa com 2% de intenção de votos. Case, está lá no nosso site, que a gente bota os cases de vitórias, né? Lógico. Claro. Ganhamos aqui em Matias Cardoso, com o prefeito Maurélio nessa última eleição. Enfim, na época da eleição, então sua vida virou uma loucura, né? Um portfólio bom, vira. Porque você não tem nem tempo, porque... Vira, mas é algo assim que vira com a gente gostando. Quando você faz, quando gosta, né? Faz gostando. Agora, sim, você é uma pessoa, claro, trabalha com a política, mas você tem seus posicionamentos políticos, tem as suas crenças, né? O que você acredita. Você tem algum choque ético, por exemplo, quando você atende um cliente que talvez não tenha a mesma linha que você, por exemplo, acredite na política, que você tenha que fazer algo contrário? Por exemplo, se o Bolsonaro te convidasse para fazer a campanha dele. Não, eu não faria por uma questão de princípio. Entendeu? Porque eu acho que, por mais que pudesse ser importante para mim... Profissionalmente, né? Politicamente... vai muito contra aquilo que eu acredito enquanto cidadão. Aí você tem que pensar de inverso, né? Você tem que pensar uma coisa... E graças a Deus, André, essa trajetória me permitiu... Eu não sou uma pessoa tranquila, eu não sou uma pessoa aliviada, até pelo meu pensamento. Para eu tentar ter uma vida um pouco socialista, mas vivendo dentro de um capitalismo, isso é muito complicado, né? Mas assim, eu não sou uma pessoa de grandes ambições, eu não sou um cara de grandes pobres, mas eu sou um cara de independência. E hoje eu posso, graças a Deus, falar não para determinadas situações. Essa você foi no extremo que eu faria... eu fui num extremo, realmente, que eu falaria não. Apesar de atender e ter atendido dignamente candidatos do PSL que apoiam ou apoiaram o Bolsonaro. Mas ele próprio não. Porque... já seria algo assim muito diferente. Nem ele, nem aquelas pessoas que são muito próximas do perfil dele. Doidão, que começa com esse negócio de terra plana, não é para vacinar, é para tomar cloroquina, é para todo mundo andar armado e dar tiro, é para... Não, isso aí já... Não dá, né? Eu não vou colaborar com a inserção desse cara na política, não. Aí eu não. É complicado, né, cara? Mas, de qualquer maneira, a construção de uma campanha, ela passa pela construção da imagem desse candidato, né? É assim que você trabalha com seus candidatos, com o suporte. Lógico que o candidato, ele por si, ele já tem toda a sua apresentação de comunicação, que é daquele cara, é daquela pessoa, é daquele candidato. André, eu costumo trabalhar uma coisa, eu falo com os candidatos no início, que é o seguinte, olha, vão ter vários candidatos disputando o mesmo cargo. E os eleitores vão votar naquele candidato que apresentar para eles a melhor história, como se isso fosse um livro, como se isso fosse uma novela. Então essa história ela tem que ter início, ela tem que ter meio, ela tem que ter fim, ela tem que ter protagonista, ela tem que ter antagonista. Tem que estar dentro de uma história, como a publicidade com storytelling hoje em ela dia, tem que ter coadjuvante, exatamente isso. Então,
o que o pessoal chama de narrativa, de storytelling, de contação de história. A gente que é mais antigo, André, eu e você, nós passamos por várias épocas que as coisas, elas são exatamente as mesmas coisas com nomes diferentes, né? Hoje está muito... tá na moda falar narrativa. Há uns 5 anos atrás estava na moda falar storytelling. Mas tudo isso é contação de história mesmo, com certeza, né? Para chegar à informação no roteiro. Então é o seguinte, a imagem ela tem que ser coerente. Não adianta você ter uma história que o final vai ser incoerente com o início, que vai ser incoerente com o meio, que vai ser incoerente com os personagens. Acaba bagunçando a cabeça do eleitor. Bagunça, e o eleitor, quanto mais clara for, quanto mais... É igual novela. Campanha política é assim. Quanto mais simples a história da novela mais atrativa, assim, mais atrativa ela vai ter. Ela fica. Não simples no sentido de ser pobre, mas simples no sentido da comunicação chegar fácil. Agora eu queria te perguntar uma coisa, até porque você já tem essa experiência na política, e claro, você fala que a gente é de uma outra época, é de uma outra época mesmo, porque nós somos de uma época onde não existia essa realidade digital de comunicação, essa integração, essa coisa que teve o seu aspecto positivo. É óbvio que você deixa as pessoas integradas, mas você também traz aspectos negativos, porque você, de alguma forma, repercute situações que muitas vezes não estão dentro, vamos dizer, de uma realidade que se trata mesmo tudo que está acontecendo. Mas eu te pergunto, a nossa política, e principalmente essa política aqui do Norte de Minas, durante todo esse processo histórico aí, ela foi muito baseada naquela, vamos dizer, influência do chefe político da região que determina a votação da maioria das pessoas daquela própria região. Então você chega numa cidade ali, ou tem um prefeito, ou tem um chefe político, ou tem alguma coisa, fala, não, vocês vão votar em tal deputado, vocês vão votar em tal candidato, e acabou. Não se questiona, não se sabe nada disso. E isso ainda acontece muito, porque a gente vê muitas vezes votações expressivas aí de candidatos e tudo, baseadas nesse sentido. Agora, em contrapartida, você também tem esse acesso de comunicação que permite que as pessoas dialoguem. Sim. Como está esse equilíbrio nas eleições? Ainda estamos, eu digo estamos, a população em geral, na mão dessa indicação, dessas orientações políticas, ou a isenção da pessoa poder escolher por si, pelas suas próprias convicções, ela está cada vez mais acontecendo? André, está acontecendo, né? Mas a gente tem uma realidade da política que é o seguinte, tudo isso para resumir o que você falou, que é tudo verdade, mas a gente na política viveu até pouco tempo atrás uma situação que era o seguinte, quem tem mais dinheiro ganha eleição, ponto. Quem tem mais dinheiro chega em mais pessoas. Compra as pessoas, né? Compra as pessoas, tem uma estrutura maior, tem uma capacidade maior de às vezes nem comprar as pessoas é uma palavra forte. Mas infelizmente mas é um cara que consegue contratar mais gente para a sua campanha, que consegue estar em mais cidades, que consegue visitar mais eleitores, que consegue fazer mais propaganda, enfim. Que tem um poder, então, né? É diferente. Quando você vê, duas coisas estão ajudando a quebrar isso um pouco, mas assim, quebrar minimamente. Quebrar um décimo, entendeu? No máximo. Que é o financiamento público de campanha, porque agora as pessoas, pelo menos no Caixa 1, né? O Caixa 2 continua, não vai acabar, mas pelo menos no Caixa 1 é o dinheiro ali, que tem que declarar, que é um dinheiro que vem do Estado, é um dinheiro, é o rigor, então isso é igual para todo mundo, né? Dependendo da representação partidária que cada um fez na eleição anterior, e a rede social colaborou para poder quebrar isso, porque agora o candidato consegue chegar pelo telefone, consegue chegar pelo computador, tem mais acesso, tem mais acesso. A mídia, ela não está tão... A grande mídia, ela não polariza a comunicação, porque o que acontece? Quando a grande mídia polariza a comunicação, ela comanda, a grande mídia vai dar espaço para os candidatos que ela quer, que ela tem interesse. E quem é que vai quebrar esse monopólio da grande mídia, vamos dizer assim? Equilíbrio, né? São as redes independentes. E isso beneficiou
a todos. Beneficiou a direita, o Bolsonaro, por exemplo, ele é um fruto de rede social, né? Beneficia a esquerda, porque você dificilmente uma grande mídia vai abraçar pautas progressistas voltadas ao trabalhador. Isso é muito difícil. Porque, preso ainda nesse contexto. Né? Porque são os caras o seguinte, você pensar hoje no Brasil, André, os grandes grupos de comunicação, eles são comandados aí por 5, 6 famílias no máximo. É verdade. E elas ditando ali o ritmo. Então, por exemplo, essas grandes famílias que são proprietárias de veículos de comunicação, eles também são grandes proprietários rurais, eles são grandes industriais. Ou seja, existem vários interesses que se entrelaçam nessa história. Então não é só a comunicação em si. Cara, mas e aquela isenção do jornalismo? Por exemplo, a própria Rede Globo, ela prega muito isso também, sendo de uma família e tal. Sim. De ter um jornalismo, vamos dizer, isento do jornalismo puro. Será que a gente não pode acreditar no jornalismo nesse sentido? Sempre, se o cara vai dar uma notícia, talvez, que seja contrária à empresa, alguma coisa, ele vai receber um telefonema do chefe e falar, cara, não fala isso, não. Eu acho o seguinte, André, já teve mais, hoje é mais difícil fazer isso, até por causa da rede social, porque o cara sai da empresa, vai para a rede social, que a gente vê, né? Com a visibilidade toda que ele tem, vai para o Twitter e fala, sai da Globo, porque a Globo me mandou falar isso. Então o pessoal arrisca menos. Só que o que acontece? A Globo, por exemplo, citar no que foi citado, a Globo, ela acaba sendo, ela vai na isenção jornalística, tanto que ela é muito criticada, tanto pela esquerda quanto pela direita, todo mundo bate. A direita também bate. Mas, até certo ponto, ela vai, por exemplo, sustentar uma versão. Por exemplo, eu acho muito difícil, aí que entra as pautas paralelas, a Globo levantar uma bandeira ou dar um espaço proporcional se um assunto for, por exemplo, a reforma trabalhista. Ela não vai dar o mesmo espaço para os prós e contras. Não é porque ela tem um interesse direto, porque é aquela coisa do estrutural. Os caras nasceram sob essa estrutura e acham que toda a burocracia do sistema ela prejudica o empresário e como todos eles são empresários. Enfim, esses interesses. Né? Então é difícil, cara. Cara, eu vi esses dias, até na própria rede social mesmo, alguém, eu acho que foi até no TikTok, porque o TikTok é um fenômeno hoje em dia de vídeos curtos, que traz muita besteira, logicamente, e tudo mais, mas de vez em quando tem alguns conteúdos interessantes, rápidos, que você pega. E eu vi uma análise... eu quero aprender a usar, inclusive, é uma das minhas metas. Viu? Eu vou te falar, para o seu marketing político hoje em dia vai entrar mesmo. Para 2022 eu tenho que aprender a usar. Porque é uma coisa absurda. E o TikTok, ele, de certa forma, ele viraliza vídeos, mesmo você não tendo grandes seguidores, mas ele vai para outros níveis ali e tem uma chance de ter uma repercussão grande. Mas eu vi alguém falando uma coisa que eu fiquei pensando isso e falei, cara... O que esse cara falou realmente tem uma certa pertinência. E a gente vai falar muito disso no terceiro bloco, porque eu quero falar da situação nacional, das eleições que nós vamos acontecer no Brasil hoje, que vai ser uma coisa que com certeza vai movimentar muito. Mas ele falou uma coisa, o seguinte, ele falou, cara, a galera fica brigando, direita, esquerda, o povo brigando, essa coisa toda. É igual time de futebol, mas no final, os caras, os que comandam, todos estão ali na mesma parada, tomando cafezinho junto e tudo, e criam essa briga para a coisa estar acontecendo. Ou seja, quem manda mesmo no Brasil está acima dessa briga. Sim. E deixa essa briga acontecer só para a coisa acontecer. Mas eles vão continuar mandando. Existe isso, o Brasil está na mão de poucas pessoas que direcionam a gente como uma marionete, assim, nessa história? André, a gente tem uma grande situação no Brasil, que é o seguinte, o Brasil tem mais de 70 partidos políticos. Com umas restrições que estão sendo colocadas dos últimos anos, esses partidos vão diminuir, que é com cláusula de barreiras, federação... E tem que diminuir mesmo. Claro. Só que isso provoca uma situação que é o seguinte, quando você tem 50 partidos dentro de um congresso, você tem que negociar com 50 partidos. Aí você vai ter ali, é claro que essa média não é aritmética, ela não é uma média certinha, redonda, linear, mas você tem 500 deputados, 50 partidos, aí você vai ter vários partidos com seus diversos interesses. Aí num presidencialismo, que é o nosso modelo,
precisa ser necessariamente um presidencialismo de coalizão, você só vai governar se você tiver maioria no Congresso. Um bloco de partidos identificou isso desde 1985, na redemocratização, e formou o que se chama de centrão. Mas o centrão, para deixar claro para as pessoas que estão nos vendo, o centrão ele não é o centro democrático, ele não é o que fica no meio da direita e da esquerda. Ele é o centro dos interesses, né? Ele é o centro dos interesses. Ele é um centro formado por políticos de direita que vão sempre apoiar o governo da ocasião, foi assim com todos. Que pode ser até de esquerda. Que pode ser até de esquerda, foi com o PT, por exemplo, o Centrão teve com o PT, firme com o PT, e a partir do momento em que a presidente Dilma, na época, ela começa a contrariar o Centrão, ela cai. Acontece o impeachment, entendeu? Assim, não vou entrar no mérito do impeachment, se tinha que ter tido, se não tinha que ter tido, mas por efeito comparativo, outros presidentes, inclusive o atual, deveriam ter caído por muito mais. Com certeza. Entendeu? Então é o seguinte, o presidente que está bem com o Centrão, governa. O presidente que está mal com o Centrão vai ter problemas. Não governa. Ou seja, quem manda é o Centrão. Quem manda é o Centrão. E quem está acima dessa discussão, da direita e da esquerda, é o Centrão. E como é que é o Centrão, André? São deputados e senadores eleitos pelo grande capital. Ricos que já tem ricos, fazendeiros herdeiros, de quinta geração, e aí são aqueles caras que o seguinte, que sai da política, bota o filho sai, bota o neto sai, bota a esposa, a gente conhece bem isso. Vira aquela confusão, e são esses caras se uniram, formaram um grande bloco, e esse bloco manda nas decisões do país. Direcionamento. Nós vamos falar mais de política no terceiro bloco, também temos outros assuntos. Você vê como é que passa rápido, né, PC? Sim. Esse bate-papo já vai rolando. Já chegamos ao final do nosso segundo bloco. Eu quero lembrar de vocês aí, para vocês que estão acompanhando aí o podcast no Bico da Águia, do aplicativo Busca Aqui, o aplicativo Busca Aqui que você pode baixar no seu celular e conseguir realmente estar dentro da cidade de Montes Claros através da palma da sua mão, aplicativo Busca Aqui. E claro, a Personal Jingle, comunicação através da música. Você é candidato a deputado, é candidato a senador, a música é muito importante na sua campanha, você pode e deve procurar a Personal Jingle para fazer o jingle aí da sua campanha e, claro, ser eleito, porque com a Personal Jingle a sua eleição é quase certa. Nós vamos ficando para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para o último bloco com o PC Almeida. Vamos lá. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net. Tudo ao vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro. Estamos de volta com o terceiro bloco do podcast no Bico da Águia. E hoje está muito legal esse papo, porque nós estamos aqui com o PC Almeida, publicitário, jornalística, marketing político, um cara que consegue eleger as pessoas aí, mas as boas pessoas, né, PC? As boas pessoas, com certeza. Mas, PC, esse terceiro bloco, que é uma coisa mais livre, eu gostaria, na verdade, de estar repercutindo com você aqui agora o seguinte.
O Brasil, cara, depois, exatamente como você citou, do impeachment da Dilma, que foi um momento ali onde o PT já estava ali com 2 anos de Lula, já elegeu a Dilma no primeiro mandato, elegeu a Dilma no segundo mandato, e aí, como você mesmo disse, ela rompeu com esses acordos, vamos dizer, de Centrão, quis bater de frente, e rapidamente foi limada, foi tirada, sem motivo, né? Porque agora se provou que essa questão das pedaladas fiscais não tinha nenhum tipo de comprovação mesmo efetiva nesse sentido. Mas depois disso, cara, o Brasil entrou numa paranoia que, sinceramente, eu nunca vi acontecer dessa forma. Porque a ascensão da direita, e, claro, muito pela tecnologia das redes sociais, permitiu... lógico, a discussão, que eu acho importante o debate, eu acho importante o jogo de forças, essa questão do debate, mas eu acho que a coisa ultrapassou um pouco o limite, no sentido até de pessoas cobrarem ditadura militar, intervenção militar, sabe? Uma coisa que a gente está mais que comprovada que é algo que nós não precisamos disso agora, o mundo não precisa disso, ninguém tem que ser regulamentado dessa forma, você não pode ter censura nesse sentido, você não pode ter, ou seja, esse tipo de coisa que acontece geralmente na política. E aí virou essa paranoia toda e tivemos a eleição do presidente Bolsonaro, que é muito forte. Eu vejo que essa eleição, por mais que o Lula esteja na frente nas pesquisas políticas, mas a gente observa manifestações muito fortes e de pessoas também que você conhece que continuam apoiando. Aqui, por exemplo, em Montes Claros, é muito forte o apoio do Bolsonaro, à direita. E eu vejo muitas vezes, até não pelo fato de o cara se entender como direita, mas se identificar com essas pautas que ele coloca. Mas eu acho que o Brasil se tornou um campo de guerra, cara. Um campo de guerra tanto nas redes sociais quanto nas ruas, depois daqueles protestos todos. E você é um cara que sempre publica os seus textos e faz críticas e questionamentos. Como você vê essa situação que o Brasil entrou depois da queda da Dilma, da entrada do Bolsonaro, e agora ele já cumprindo os 4 anos, eu achei que ele não ia conseguir cumprir os 4 anos, ele está cumprindo, e entrando finalmente nesse ano da eleição, que a gente é uma coisa imprevisível, a gente não sabe o que vai acontecer. André, eu vejo de uma forma lamentável, sinceramente. Eu acho que o Brasil viu o fundo do poço e quando chegou no fundo do poço tinha um alçapão. Abriu e desceu mais. Abriu e desceu mais. Porque, cara, essa questão da direita e esquerda, ela é muito complexa, né? Então, por exemplo, durante muitos anos... polarizaram a discussão política do Brasil 2 partidos, que eram o PSDB e o PT, que surgiram dentro dos movimentos de esquerda. Sim. Só que como o PSDB chegou ao poder primeiro e o PSDB precisou de fazer um presidencialismo de coalizão, teve que fazer associação. Teve que fazer uma associação com a direita para poder governar. Então ficou o PSDB mais a direita, o PT mais a esquerda naquela discussão. Eles se engafinhavam, eles se... tinha uma disputa muito forte, né? Uma disputa muito cruel às vezes, uma disputa muito dura, mas era uma disputa num nível de inteligência, cara. Entendeu? Num nível de inteligência. Você estava discutindo ali, a política ela estava sendo discutida na universidade e talvez até esse foi o grande erro deles, porque eles deveriam ter feito com que a política chegasse de uma maneira mais entendível nas outras classes e tal. Agora, tem que ser da universidade para a sociedade, não pode ser do jardim de infância para a sociedade. Esse que é o problema, né? Entendeu? Então, nós chegamos num ponto em que emergiu uma extrema-direita no Brasil com pautas, primeiro, que estavam superadas. Superadas, completamente. Estavam superadas. Então, por exemplo, a discussão de violência, a discussão de tortura, tudo isso era repudiado. E era um consenso. O próprio desmatamento da Amazônia, justamente, que aumentou demais agora, né? A necessidade de se investir em cultura, a necessidade de se investir em educação, a necessidade de se investir em meio ambiente. Então, o que aconteceu no Brasil, sobretudo nos últimos 4 anos, eu não vou pontuar nem desde o impeachment da Dilma, não, porque ela foi substituída pelo Temer, e com todos os defeitos que o Temer tem,
mas ele pelo menos era inteligente, entendeu? Pelo menos era civilizado para poder governar, governava com civilidade, né? Concordando ou não com ele. Aí fomos para um governo completamente distópico, uma coisa completamente louca mesmo, não tem outra palavra. É interessante que a gente observou a evolução disso e o próprio Bolsonaro, ele se tornou um personagem. Justamente. Os programas Pânico, o programa CQC, que deu Sim. muito holofote pra ele, em cima daqueles rompantes, que são coisas que você acha absurdo que o cara Isso, fala. cara. Então, e é o aí, seguinte, em cima disso, mas aí que tá, cara. você tira um muito- personagem de programa de humor negro, palavra até politicamente incorreta, né? Sim. Mas em cima de um humor, assim, escrachado, e pega o cara que é um personagem de humor escrachado. Ele tava lá, não era porque ele era um deputado É sério. engraçado. Ele tava lá porque ele era engraçado. Aí você pega um palhaço de circo e transforma esse palhaço de circo, com todo respeito aos palhaços de circo. Sim. É a mesma coisa, André, do Tiririca ser o presidente do Brasil nesse momento. Agora, a questão é o seguinte. E eu cara, não sei se o Tiririca, porque o Tiririca seria um cara engraçado. O Tiririca é inteligente. Mas né? o Tiririca seria um presidente homofóbico? Seria um presidente violento? Seria um presidente machista? Seria um presidente anti-ciência? Seria um não, presidente eu não sei. racista? O que eu acho, PC, o que Sei. é mais sério do que isso é o seguinte, cara. É que esse personagem que se colocou agora, que inclusive está sendo desconstruído, porque até pelo Centrão mesmo, que agora está fazendo toda essa associação que sempre chega, né? Ele entrou com um discurso e agora teve que ceder a outros discursos, mas existe muita gente que se identifica com esse discurso, cara. O grande problema é esse. Eu acho que pessoas, e a gente viu as manifestações, a gente sabe que é muito forte isso, então identificam com essas pautas. Então eu acho que o grande problema, que é aquela palavra que nós falamos ontem aqui, que é a narrativa, é dessa narrativa. Ou seja, eu saio em Montes Claros, eu vejo um outdoor falando, você tem duas opções, o comunismo ou Bolsonaro. Bobagem. Eu falo, que comunismo, cara? Que Escrito isso? assim por gente... No dia que eu li isso, eu fiquei com vergonha da minha E cidade. aí você tem um outdoor do Lula, que é o outro candidato, sabe, denegrindo e falando todas essas coisas, em cima, um outdoor Bobagem, falando do besteira. cara. Então, assim, colocou numa narrativa de conflito Besteira. que realmente não existe espaço para um debate, Não. para uma discussão, sabe? E aí a gente vê até os próprios rompantes dele com imprensa, não vou te responder, não vou falar isso, é isso. Não, E nós caímos nessa paranoia. Enquanto esse cara fica de bobagem, de palhaçada e fica indignando as pessoas inteligentes, né? Essa que é a verdade. Ele consegue esconder com essa bobajada dele inteira os reais problemas do Brasil. Ele consegue esconder que a inflação é a maior em 27 anos, ele consegue esconder que a fome voltou com força, ele consegue esconder que a educação não teve investimento nenhum em 4 anos, pelo contrário, evoluiu desconstruiu, né, muita e virou um antro de pastores evangélicos, com todo respeito aos bons pastores, mas virou um antro de pastores roubando e cobrando propina numa área ridícula. Ele consegue esconder os maus feitos de todos os seus filhos. E Ele a gestão consegue... Entendeu? da pandemia foi uma coisa, assim, absurda. Então, o que acontece? O Brasil errou muito quando ele deu... bateu palma pra doido dançar. Tem essa expressão, não tem? Eu não vou bater palma pra maluco dançar. O Brasil bateu palma pra maluco dançar, o maluco dançou, e vai ser muito difícil... Escuta o que eu tô te falando. Vai ser muito difícil tirar esse maluco daí. Eu acho também. Entendeu por quê? Porque existe um sentimento no Brasil, que é um sentimento estrutural. O Brasil, André, é um país, e você sabe muito bem disso, o Brasil foi o país da escravidão mais duradoura do 300 mundo. anos de escravidão. 380 anos. A gente foi o último país da América Latina, entre os países civilizados que eu estou dizendo. O último país que saiu disso. A gente tem um racismo estrutural muito grande. A gente tem um horror. Agora, isso é interessante, Enquanto você discute o cara e os caras não acreditam em racismo estrutural. Justamente. Eu conversei uma vez com um amigo meu de direito, que eu até quero trazer ele aqui, ele fala que não existe racismo Meu estrutural. Deus. Que isso que aconteceu de uma forma natural, que bicho, chegou a falar que era bom do jeito que estava. Primeiro é o seguinte, Sabe, você vai no absurdo. restaurante do Jardim São Luís. Você vai no restaurante e vai contar a quantidade de negros que tem no restaurante. Vai numa de sala pessoas, de medicina, de pessoas pretas que tem no restaurante. faculdade particular. Ela vai achar muitos pretos. A maioria dos pretos vão estar
Ou na música ao vivo cantando, ou garçom servindo, ou na cozinha, ou como segurança. Infelizmente, e assim com todo respeito a todas as profissões, mas eu estou querendo dizer é que há uma desigualdade social e econômica muito grande. Vai na Santa Casa, conta a quantidade de médicos negros e de médicos brancos. Vai no fórum, conta a quantidade de juízes pretos, juízes brancos, promotores pretos, promotores brancos. E aí depois você começa a falar comigo se tem racismo estrutural, se não tem racismo estrutural. Infelizmente, André, aí, vê a forma de tratamento da polícia é diferente. Com preto e a forma de tratamento da polícia com branco. E sendo que a maioria dos policiais são negros também. São pretos. Por quê? Isso o cara faz consciente? Não. Isso o cara faz porque há um racismo estrutural. Cultura, né? Então, dentro dessa questão estrutural, surgiu um cara que não tinha nada para perder, que era um bobo, que era um zero à esquerda da política, e começou a dar vazão a todos aqueles sentimentos incubados de raiva, de inveja. Então, às vezes, o cara se via ali na classe média, mal economicamente, por uma recessão provocada pelo governo do PT, mas ao invés dele achar que o problema era a recessão, ele falava, não, esse pessoal tá pegando dinheiro e tá gastando com a evolução dos negros, tá gastando com os gays, tá gastando com as mulheres. Essa coisa aí gera o ódio, né, cara. E aí o que acontece? Fica uma situação difícil. E quando você vai conversar isso... É difícil. É difícil. É difícil colocar na cabeça das pessoas. Mas assim, eu tenho muita esperança, André, como passou. Nós já vivemos esse tempo. Que tipo assim, que era um horror falar em ditadura. Que assim, era o nosso pior momento. E foi mesmo um momento da história horroroso em todos os sentidos. Inclusive econômicos. Quando o cara fala, nós tivemos o milagre econômico. Mentira. O que a ditadura entregou para nós foi a inflação de 3 dígitos no ano. Foi isso que ela entregou pra gente. Então, E é um pseudo-moralismo, é uma coisa assim, você tem que estar enquadrado nessa história. Você não, então, não acreditar na evolução é complicado. Pra gente que é da comunicação, pra gente que vive da expressão, pra gente que vive de ideias, pra gente que dedicou a vida de, tipo assim, chegar nessa altura do campeonato, 40 e poucos anos, 300 graus de miopia, porque lê toda hora aquela coisa, você aceitar passivamente uma coisa dessa que tá aí, desculpa, mas aí não dá. Assim, aqui, eu fico até nervoso, mas assim, é difícil. Mas é porque o ano é muito complicado. Agora, eu te pergunto, cara, você como um analista até profissional de todas essas questões políticas e analisando o que está acontecendo agora. Porque o que acontece? Volta a falar da palavra narrativa, como você falou, ela está bem comum. O próprio presidente, ele continua e segue até os passos do Donald Trump questionando o sistema eleitoral eletrônico, que já está mais que comprovado, ele foi eleito por esse sistema eleitoral, que é um sistema correto, que é o melhor para esse número de pessoas, essa população toda, a gente já até falou sobre isso, e, de certa forma, jogando situações no sentido de que, se não acontecer da forma que ele quer, pode haver uma ruptura nesse sentido e até uma ruptura com o processo democrático, ou seja, um golpe realmente, no sentido de falar, eu não aceito essa eleição, houve fraude, houve isso, houve aquilo, que foi o que quiseram fazer nos Estados Unidos com a intervenção no Capitólio, e hoje estão tendo consequências disso até hoje. Por mais que assim, a gente sabe que o brasileiro em si é um cara mais pacato, mais pacífico, né? Ele não é um argentino que vai mesmo para o confronto e tudo. Mas você acha que a gente pode ter sérios problemas ainda durante esse ano se o sistema eleitoral, se o sistema democrático ele não for respeitado de uma maneira clara? Como, por exemplo, agora essa situação do Daniel Silveira com o indulto e existir esse choque entre o governo federal e o STF, que sempre está aí em voga esse assunto, e em cima disso o militar fala, não, vocês estão brigando demais agora, a gente vai pegar isso aqui para resolver isso aqui na disciplina. Engraçado que é o seguinte, o questionamento da urna eletrônica, ele só vai valer se o Bolsonaro perder a eleição, né? Porque se ele ganhar, vai ficar por isso mesmo, ele não vai questionar a urna eletrônica, ganhou com ela, tal, vai dar sequência, ganha, se reelege, continua o mandato. Agora, se ele perder, eu tenho sérias dúvidas de que o Lula, que é o único que tem possibilidade de vencê-lo nas urnas, assume e toma posse. Você acha que pode ter um problema Porque mais sério? por mais que a gente tenha um exército que seja
desmobilizado, o exército brasileiro não aguenta fazer guerra, o exército brasileiro, nem para dar o golpe em 64, ele conseguiu dar sozinho, sem o apoio dos Estados Unidos. Mas tá com muito Viagra lá agora. Lá. Justamente. Mas assim, nunca teve um exército também, nem na ditadura, tão envolvido com o governo. Se eu olhei, são 3 mil militares. Aí você pega um cara que tem um salário de general. Isso é realmente aparelhar o negócio. Justamente. Aí o cara, pro pessoal que falava que o PT aparelhava, não pode ter discurso. Aí você pega 3 mil militares e general acumulando salário com o ministro, e acumulando jeton, e acumulando diária. E assim, tá bem, André. A gente, é aquilo que nós falamos aqui. Sair dessa realidade, os caras não vão querer perder essa boca. Vai ser difícil. Para perder a boca é complicado. Então, eles vão tentar resistir, e aí a nossa democracia vai mostrar, ela precisa mostrar que é forte. Porque, por exemplo, mostrar que é forte é com o povo na rua. Eu sou contra isso. Mas, espera aí, eu vou arriscar minha vida, minha saúde, para eu poder ir para a rua, para tentar resistir a um movimento de golpe? Não sei. Entendeu? Então, assim, é lamentável que hoje, 2022, cara, 2022... E a gente está vivendo uma guerra na Ucrânia também absurda. Meu Deus, absurda. Que nós estejamos discutindo a possibilidade de um golpe numa eleição democrática. É Isso absurdo, sim, cara. isso é um absurdo. Entendeu? É um retrocesso total. E assim, só daí já mostra o quanto que a nossa democracia retrocedeu. Nesses últimos tempos. Então, assim... Tinha o poço sem fundo com alçapão. Abriu o alçapão, agora eu acho que não tem mais fundo lá embaixo, né? Justamente. Agora, eu, cara, sinceramente, acho que, até por esse perfil mesmo, como você disse, assim, ele até foi eleito com um discurso isento dessa questão do Centrão e agora já se envolveu completamente com o Centrão e está totalmente compromissado com esses outros interesses, né? E você disse, esse interesse, ele vai migrando para uns lados. Você acha que o Lula, que já foi presidente 2 vezes e no seu governo ele saiu com um índice de aprovação muito grande, mas também teve denúncias pesadíssimas de corrupção, e a gente sabe que aconteceu mesmo, não aconteceu só no governo do PT, porque a corrupção ela sempre aconteceu, é uma coisa institucionalizada, mas talvez no governo do PT, até pelo volume de investigação permitida para ser feita, que hoje nós não temos mais essa permissão de investigação tão grande quanto aquela época, muita coisa foi desnudada. Na verdade, a história do Brasil é uma grande novela, é uma grande série de TV, que se você pegar é uma série sem fim, nenhum roteirista de cinema consegue fazer essa série toda. Mas o Lula foi preso, um presidente da República ser preso por um julgamento que agora cada vez mais está sendo descredibilizado. Ontem foi pela ONU, né? A ONU condenou, na verdade, a atuação do Sérgio Moro, que entrou para a política e tudo, talvez vai tentar ser candidato, nem sei se vai ser candidato. Você acha que nós teremos um debate Lula e Bolsonaro na televisão? Você acha que o Lula... ele tem ainda essa chance, porque ela ainda tem uma força muito grande nas camadas populares. Aparece nas pesquisas, você que é um cara de pesquisa, dá para confiar nessas pesquisas? André, eu acredito muito nas pesquisas. Eu acho que os institutos que estão aí são sérios, eles estão mostrando a realidade que a gente vê na rua, que é uma coisa polarizada, né? Por que a classe média alta não acredita em pesquisa? Porque ela vive numa bolha que é antipetista, que é bolsonarista e sempre foi. Antes de Bolsonaro e Lula aparecerem. Entendeu? Eles já eram... É a ideia, né? É a ideia, é a estrutura, entendeu? Mas vai para a massa, vai para a periferia, vai para o Nordeste, vai para o empregado doméstico que está falando que vota no seu candidato, mas que na solidão da urna é ele que está enfrentando o ônibus, é ele que quando podia comprar moto, que quando podia comprar carne, que quando podia comprar um gás barato, tudo isso influencia no final. A economia que elege. E a discussão vai ser muito da urna. Vai ser uma discussão econômica de comparação. Você está preferindo agora ou você está preferindo quando era com o Lula? É isso que vai estar no debate. No frigir dos ovos. Então, eu acho que ele tem chance, sim, tem muita chance. Porque essa comparação, ela lhe favorece. Mas o Bolsonaro tem, além de ter uma militância mobilizada,
uma militância que tem ódio Muito mobilizado nas redes sociais, inclusive. de tudo aquilo que representa a esquerda e não somente o PT. E ele tem o governo com a máquina na mão, a caneta, É, que é Montblanc, não é Bic, é né? Mas tá na mão dele. verdade. Entendeu? Cara, Então é muito difícil um cara perder nenhum presidente até hoje perdeu a reeleição. Nenhum. Se acontecer, com Bolsonaro vai ser o primeiro e ele é o que está tendo chances reais disso acontecer. Eu sinceramente, cara, independente das minhas convicções, dessa coisa toda, eu até lancei uma música que está sendo tocada nas rádios, Ouvi, vou produzir, que se chama Dispare, ficou tudo dividido por aí, que ela fala exatamente desse momento, dessa divisão, onde as famílias, né, pai, irmão, sobrinho e tudo, de alguma forma, entram num conflito por isso. Sim. Porque um acredita em um, outro acredita no outro. Agora, lembrando e muitas que, vezes André, deixa nós de lado o temos amor uma- para ter esse conflito aí. Nós temos uma polarização, sim. Por quê? Polarização é quando você tem dois polos. Mas isso não significa que nós tenhamos dois extremos. Bolsonaro governou e provou que ele é extremista. Lula governou e provou que ele não é. Não é. Entendeu? Então é o seguinte, não existem dois extremos. Então esse negócio de que são dois lados da mesma moeda, assim, não são. É injusto falar isso. Eu tô realmente curioso para tudo isso que vai acontecer e espero que a coisa aconteça de uma forma tranquila e isenta, que a gente não tenha nenhum tipo de atrito, de problemas, de complicações e principalmente de ameaça à nossa democracia. Porque Tomara. ninguém merece. Eu não quero estar aqui fazendo um bico da águia e ter dois sensores ali Justamente, me olhando, controlando o que nós e o vamos que que a fazer, gente vai estar falando, correndo o o que que risco não de vai estar prender, falando. levar pro DOPS e tal. Meu pai viveu isso, eu não quero viver. Exatamente. E é isso aí que a gente espera para esse ano, que é um ano ainda que muita coisa pode acontecer. Chegamos no final, PC, mas antes de terminar, a gente não falou do assunto, que eu acho que você tem muito domínio para falar, agora nem dá tempo para falar nisso, mas te pergunto, o seu Atlético Mineiro vai faturar tudo esse ano, vai continuar ganhando tudo, ou vai cair em crise de novo? Estou torcendo para essa crise do Atlético aí, porque meu time está em crise até hoje, né? André, nós temos 3 campeonatos para disputar ainda, né? A Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Se ganhar um, tá bom. Já Tá ganhamos bom, 2 né? esse ano, a Supercopa Tem que aproveitar, e o né, Campeonato cara? Tem que Mineiro. Tem que aproveitar esse momento. aproveitar. E a gente nessas Futebol coisas- é cíclico, né, cara? sempre foi. E eu tenho que curtir, eu não tô nem aí. Eu Curtir quero. o meu momento, né? Eu quero. Mas quero a ser gente campeão. acaba se apegando muitas vezes ao futebol, às outras coisas e tudo, para amenizar um pouco tudo disso pesado, né, que a gente vive Cara, nesse mundo político, nessas justamente. coisas todas, porque senão realmente a gente não consegue nem seguir em frente, porque Isso aí. tudo é muito pesado. PC, muito obrigado, cara, por esse papo, por essa entrevista, por esse bate-papo. Eu acho que foi muito bacana para você também escutar aí. O PC, que é um cara que tem toda essa experiência aí na política, e falamos coisas interessantes, e a galera conheceu um pouquinho da sua história, cara. Obrigado pela presença. Beleza, André, obrigado. É uma honra estar aqui. Já falei, sou seu fã. Obrigado, cara. Gosto de acompanhar você como comunicador, como músico, como tudo, né? Muito legal. É um prazer ser seu amigo, um privilégio estar aqui. E Bacana. até as próximas oportunidades. Tamo junto, cara. Um abraço. Manda um grande abraço lá pro seu pai e pro André também, tá? Beleza. Gente, nós vamos ficando por aqui com mais um podcast no Bico da Águia. Lembrando para você do Busca Aqui, o aplicativo que coloca Montes Claros na palma da sua mão. E também a Personal Jingle, comunicação através da música. Quer colocar sua marca na cabeça das pessoas? Personal Jingle na cabeça. Muito obrigado. Na semana que vem teremos mais um convidado aqui no Bico da Águia. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Ei, você é de Montes Claros? Então pare de perder tempo. Quando buscar por empresas e serviços, busca aqui. O Busca Aqui é da cidade e facilita a sua vida. Com apenas uma busca, você acha rapidinho aquilo que você procura. E o Busca Aqui é de graça. Não perca o seu precioso tempo. Quem procura, busca aqui.net.
Tudo ao Vivo, a mais moderna e completa estação de transmissão de eventos e produção multimídia do norte de Minas. Dispomos de equipamentos Ultra HD e profissionais qualificados para garantir o máximo em qualidade nas suas produções e transmissões em tempo real. Um moderno sistema multiplataforma permite que a sua audiência veja o seu conteúdo onde preferir, seja via TV, website, Facebook, YouTube ou qualquer outra mídia digital. Você prepara o conteúdo e nós cuidamos de todos os detalhes para levar a sua melhor imagem para o mundo inteiro.